Vida e Saúde, começando na sua vida com esse toque animado, com esses profissionais maravilhosos, tudo para você ficar melhor. Topa? Vem com a gente porque hoje é dia de movimento por aqui, é quinta do Mexa-se com Rubinho Faustino, Tânia Santos e doutora Amanda Machado. Como é que vocês estão? Bem. Muito Animados? É, muito. Doutora Amanda falou bem baixinho, não sei se ela tá tão animada não. Ai, eu tô, gente. Ela é mais delicadinha, já é o Não, eu não sei, pode ser que essa história de débito cardíaco, que é o que a gente vai falar hoje, esteja assim, talvez mexendo com ela. Você sabia? Você sabia que o débito cardíaco é um dos principais responsáveis pela eficiência do seu coração em enviar oxigênio e nutrientes para o corpo? Mas que história é essa de débito cardíaco, Teru? Fica aqui porque hoje, nesse Vida e Saúde, nós vamos entender como ele afeta o desempenho físico e a saúde cardiovascular com esse time maravilhoso do Mexa-se. Então, ó, sobe o som e fica ligadinho aqui porque vai ser muito interessante. Na receita, você aprende um delicioso cremoso gelado de morango como sobremesa para sua tarde e ainda vamos receber dois cantores especiais aqui, o Luiz Cláudio e o Kevin Ramos, para um bate-papo sobre o pôr do sol da virada aqui na TV Novo Tempo. Programação boa que vem por aí, como sempre, você pode acompanhar aqui na Novo Tempo. Ó, começa o programa de hoje refletindo mais uma vez no devocional de jovens amados do pastor Cândido Gomes e vamos trazer hoje o texto que está no Salmo 71, no verso 15. E diz assim o salmista: a minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Salmo 71, 15. Olha só, o salmista está dizendo aqui que não vai parar de falar de todas as coisas que Deus faz em prol da nossa salvação. E eu acho que isso é muito terapêutico, isso é muito, muito importante na vida de todos nós, falar de como Deus tem cuidado e tem nos livrado. Às vezes a gente pede algumas coisas para Deus, eu não sei aí você e vocês aqui. Às vezes a gente pede achando que aquilo é tudo que a gente mais precisa. E Deus fala não. Mais para frente a gente entende que foi um ato de salvação. Vale a pena confiar, vale a pena falar, vale a pena deixar realmente, como ele diz aqui, olha, incontáveis atos de salvação. Tornar cada pequeno detalhe da nossa vida motivo de gratidão e também da intervenção divina ao longo da nossa história. Que Deus te abençoe, que você possa encontrar esses atos aí na sua história, na sua vida. Gente, vamos para o intervalo? Vamos. Quero saber mais sobre débito cardíaco. Doutora Amanda e Rubinho vão falar aqui sobre isso e Tânia vai demonstrar com ação. Prepara, põe o tênis, que vai ter ação por aqui, vai ter movimento e é para você aqui no Vida e Saúde. Estamos de volta, a Vida e Saúde hoje vai falar sobre débito cardíaco e olha, a produtora reuniu o time todo já logo no começo, ou seja, a gente quer entender essa história de direito, Rubinho. Pois é. E não é só você que vai falar não, Tânia também, doutora Amanda também, porque como a gente trouxe aqui já no comecinho do programa, ele tem a ver com várias funções e otimização de funções do nosso corpo. Eu quero saber o que é débito cardíaco, para começo de conversa. Maravilha. Débito cardíaco é o quanto o nosso coração consegue bombear por minuto, bombear de sangue por minuto, né? Então, vamos dar um exemplo. Em repouso, em média, nós bombeamos 5 litros de sangue por minuto. Então, entender isso é muito importante, até para a gente tentar descobrir qual o órgão está puxando mais débito cardíaco no momento de repouso ou em alguma determinada atividade. Tá. Agora, como é que esse débito cardíaco é definido e por que ele é tão importante para a saúde do coração? Ah, maravilha. Então, a gente precisa entender quantas vezes o coração bate e o volume de sangue que ele consegue jogar para o nosso corpo.
Isso é muito individual. Doutora Amanda tem um débito, você... sim. Isso é individual, exatamente. Então, cada um tem o débito cardíaco, mas em média, como eu falei, a população em repouso está bombeando 5 litros por minuto, o que é bastante, né? O que não quer dizer que em cada batimento, gente, está jogando 5 litros. É 5 litros por minuto, numa média de batimento de 80 batimentos por minuto, divide aí 5 litros por 80 batimentos, é isso que o coração bombeia. É um esforço, hein? É um esforço. Agora, eu estou pensando o seguinte, será que tem fatores aí que influenciam para o aumento ou a diminuição desse débito cardíaco? Como é que o nosso corpo vai reagir a variações? Imagine, você falou em repouso, Rubinho, mas subiu uma escada, não vamos nem falar de treino, Tânia. Subiu uma escada, carregar a compra do supermercado até em casa usando uma carga da sacola, tudo isso vai modificar. Você falou uma coisa interessante, que a maioria das pessoas recebem isso como verdade. É muito esforço. Então, nosso reflexo é economizar. E no caso do coração, quanto mais variações a gente tem, melhor. Guarda isso que a gente vai falar mais lá na frente. Mas qualquer esforço, sim, eu levantei da cadeira, eu sentei na cadeira, tudo isso vai fazer pequenas variações. E do que vai depender essas variações? A necessidade do corpo, né? As células precisam de glicose, por exemplo, mas elas precisam mais de oxigênio. E essa variação vai da necessidade de oxigênio nas células. Tá, agora vamos falar de exercício. Como é que o exercício, então, o esforço que a gente faz no dia a dia vai alterar e vai se adaptar, quem sabe, né, às nossas peculiaridades. Mas e o exercício físico? Quais são as adaptações que o coração vai fazer para atender essas demandas do corpo? Teru, quando a gente fala de débito cardíaco, o exercício físico é essencial no sentido que, vamos pensar que, eu dei o exemplo, a maioria das pessoas bombeia 5 litros por minuto. Num exercício físico, pode chegar ao débito cardíaco de 25 litros por minuto, ou seja, pode aumentar até 5 vezes mais do que no repouso. Olha aí que interessante. Ou seja, nosso corpo ele precisa de uma demanda de oxigênio durante o exercício, vai aumentar o batimento cardíaco, só que aí é que mora o perigo, Teru, porque meu batimento cardíaco vai até um limite, tá? Se fosse calcular rápido, seria 220 vezes a sua idade, seria o seu 100%. Tá? Faz de conta que a pessoa tem 40 anos, 220 menos 40, né? 180 é o 100% dela. Então, ela deve andar nos 160. O exercício a 160 batimentos está exigindo bem da pessoa, está melhorando bem e o débito cardíaco está alto, 25 litros aí nos 160 batimentos. À medida, Teru, que essa pessoa treine e eleve o débito cardíaco e leve o débito cardíaco ao limite, o corpo vai precisar se adaptar. Porque ele não vai para 200 batimentos, isso pode dar problema para ele. E qual a adaptação que o corpo faz? Ele aumenta o volume sistólico, ele faz uma hipertrofia saudável, porque a gente sabe que hipertrofia no coração a gente tem que tomar cuidado, mas no caso do exercício é uma hipertrofia saudável, onde ele aumenta o volume da sístole, do volume sistólico, para que ele possa jogar mais sangue com menos batimentos. Então ele vai aumentar um pouquinho para aumentar a capacidade de passagem do sangue ali. Isso, ele tem que jogar mais sangue com menos batimentos e isso faz com que o atleta ou que o praticante de exercício, ele tenha um volume sistólico de repouso ou um batimento de repouso mais baixo. Enquanto a população bate 80, eu mesmo que faço exercício físico, eu tenho 60 batimentos de repouso, porque meu volume sistólico já aumentou. Por isso, Tânia, é tão importante começar progressivamente, não só para quem já treina, né, para não já chegar e pá, entra de uma vez no exercício, mas para quem é sedentário, para ter essa adaptação dessa capacidade acontecendo aos poucos, não é? Exatamente. Inclusive o exercício físico, como o Rubinho falou, ele causa uma hipertrofia saudável, não só ali no músculo do coração, mas também na parede das artérias, das veias, né? Porque ele é muito irrigado, então a gente precisa que todo esse conjunto, todo o sistema esteja numa potência para quando fazer sístole e diástole, né? Quando entra o sangue, quando libera o sangue, entra o sangue venoso e sai o sangue com oxigênio, ele tem que trabalhar num sincronismo. É uma máquina perfeita, né? Então, o exercício físico, ele é muito importante, porque em casa você é ativa. Então, nós falamos que você, que nem o Rubinho falou, carregar a sacola do supermercado. Isso tudo nós chamamos de atividade física,
Você não é uma pessoa que fica ali na inércia. Então, você se movimenta, vai à casa, limpa, cozinha. Tira pó. Enfim, está em movimento. Mas o exercício, ele é periodizado. Não só na parte de intensidade, como também na parte de aumento de carga, de força, de estímulos. Então, isso é muito importante para a saúde do corpo como um todo, de todas as artérias, todo esse sistema. A gente está focando um pouco mais no coração aqui, mas a Tânia abriu um pouquinho ampliou um pouquinho a foto aqui, todo o corpo vai se beneficiar. Agora, vamos ver se eu entendi, durante uma atividade física, a frequência cardíaca, ela aumenta para bombear mais sangue e atender às exigências de oxigênio dos músculos. A gente não falou de músculos até agora. Eu pensei em oxigênios mais no cérebro, como a Tânia falou aqui. Ah, sim. Não, quem mais busca oxigênio é o músculo. Tanto que quando a gente pensa em 25 litros durante o exercício físico, 84%, 21 dos 25 litros vão só para os músculos, tá, gente? Então, aí aumenta o fluxo no cérebro. Olha que você vê que interessante. Durante o exercício físico, aumenta o fluxo sanguíneo no cérebro. A gente trabalha sim o cérebro durante o exercício. Na pele, para fazer a troca de jogar suor para fora. E no coração. O coração também está trabalhando mais, ele vai puxar mais sangue. Agora eu vou trazer mais uma coisa para essa conversa, doutora Amanda, porque a gente falou de exercício, de esforço aqui, das atividades do dia a dia, mas e aquele dia que a gente está estressada ou que a gente recebe uma notícia inesperada, tanto boa quanto ruim? Quero saber se os fatores emocionais vão elevar temporariamente, talvez como parte da resposta ali de luta e fuga do nosso corpo, vão elevar esse débito cardíaco, gente, porque não é incomum uma pessoa que é estressada, ou uma pessoa que passa por um grande susto, ou uma notícia súbita ali, ela sinta essa palpitação. Não é só sensação, Rubinho? É verdade. Durante o estresse, tem a subida ali do cortisol, e do cortisol libera adrenalina. Aí é a luta e fuga que vai fazer a palpitação. É impossível, a gente está todo conectado, né? As emoções fazem parte da nossa vida e a gente precisa manejar também, né, doutora Amanda? De fato. Então, olha só, a condição do débito cardíaco estar em homeostase na rotina do dia a dia é um tanto relevante, e irrelevante mesmo, porque tanto a questão de atividade física quanto estresse, falta de sono adequado, falta da alimentação adequada, não causa ali uma homeostase para quem pratica atividade física na conduta adequada do coração, está fazendo a sístole e a diástole de forma adequada na rotina. Até no sono também a gente tem que observar a condição do nosso débito cardíaco. Gente, agora esse papo parece que é um papo assim meio só para os profissionais, né? Eu mesma nunca pensei em débito cardíaco em casa. Vamos pensar em alguns sintomas que podem indicar débito cardíaco baixo? Vamos trazer na tela aqui, eu queria ver vocês comentando. Por exemplo, o cansaço, a fadiga, o inchaço, a falta de ar, náuseas, dor abdominal podem ser indícios de um baixo débito cardíaco. Pois é, Teru, se a gente pensar, você vai pensar uma pessoa sedentária, ela se cansa fácil. Inchaço nos pés, retorno venoso complicado. A náusea geralmente vem quando um esforço físico além do que aguenta, e às vezes não é um esforço físico tão grande, ou seja, não está exigindo quase nada do corpo. Então o problema aqui não é nem o débito cardíaco estar baixo, o problema é o corpo não se adaptar rapidamente ao estímulo que precisa. Então se eu eventualmente passo por um estresse, preciso correr, ou preciso fazer um esforço de emergência, sei lá, meu filho caiu e eu preciso correr até ele. O fato de correr até ele para o coração é tão dispendioso, ele está tão pouco preparado para se adaptar a um estímulo rápido, que aí pode dar esses náusea, tontura, e aí é o problema. Seu corpo não está preparado para se adaptar. Por quê? Porque ele não precisa se adaptar, ele está sempre numa linha ruim. Em relação ao coração, gente, quanto mais ele se adapta, melhor. Quanto mais variação de para cima e para baixo ele tem, muito melhor ele se prepara para a eventualidade. Então é por isso que é legal fazer tipo uns tirozinhos, caminhar um pouquinho, correr um pouquinho, caminhar um pouquinho? Você vai trabalhando o que nós falamos em gráfico. Então você leva ele a um estresse, depois você diminui esse estresse, leva novamente e você vai trabalhando dessa forma. A situação que o Rubinho colocou aqui, por exemplo, o seu filho cai e você precisa correr até ele. Já são duas situações. Tem a situação do estresse, né? Então você já fica com o coração acelerado, aí vem a adrenalina e você ainda precisa do esforço físico.
Tá. Então, você adaptar o seu coração Para uma resposta rápida. Para uma resposta rápida é excelente. Agora, eu estou pensando, doutora Amanda, se eu não fiz isso ao longo de um tempo, né, eu não estou preparada, não vou conseguir responder. É o que eu falo desde sempre. Hoje eu estou com 41 anos. Se eu me preparo, não é para viver esse preparo nos meus 41 anos, é para viver esse preparo daqui a 15, daqui a 20 anos. Então não adianta a gente querer um retorno de uma atividade física rápida para conseguir ter todo esse suporte do débito cardíaco que os colegas estão falando aqui, né? Agora, você quer falar alguma coisa, Rubinho? Fala. Teru, me chama muita atenção o momento que nós estamos vivendo no sentido de nós tivemos uma infância de subir em árvore, correr e brincar. Então, o sedentarismo atrapalha o nosso débito cardíaco, mas agora pensa na nossa criança de hoje que já trabalha com débito cardíaco de idoso, né? De uma pessoa que já está mais de 40 anos sem movimentar, porque eles não se movimentam. Então, precisa aí, principalmente nesse período de verão, colocar as crianças em movimento, diminuir o tempo de tela, colocar eles para fazerem exercício físico, pegar o treino do Mexa-se no YouTube e colocar a família inteira para se movimentar. Olha aí, gente, um alerta para você. Além da inatividade, a alimentação também não está ajudando muito. A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre como esse débito cardíaco vai influenciar na nutrição. Mas, de fato, a gente tem dois componentes ruins aí, inatividade física e uma alimentação precária, doutora, para as crianças. De fato, mas nós somos todos nutrientes. Tudo é nutriente. Então, não tem como a gente esquecer que o coração que carrega os nutrientes e a dependência do bom funcionamento cardíaco para fazer uma função melhor, para a gente ficar melhor nutrido. Então, é sempre uma questão de cascata, né? A boa alimentação é adequada para absorver o intestino, passar para a corrente sanguínea, aumentando o débito cardíaco, aumenta ali a oxigenação e melhora a nutrição em todos os órgãos, tecidos do nosso corpo. A questão das crianças, elas estão consumindo muito processados e ultraprocessados, deixando de se alimentar de forma adequada, formando células hoje para utilizar daqui a 10, 15 anos de uma forma inadequada. Então, com isso, o próximo coração que essa criança vai reestruturar com seus nutrientes que ela está sendo consumido hoje, vai ser um coração debilitado, com certeza, assim como todos os outros órgãos também. Vai faltar. Vai faltar. Falta. E começa agora essa contabilidade. A gente começa agora essa poupança. Os nutrientes que a gente consome hoje, a gente não vai utilizar logo de cara hoje. A gente vai ver a qualidade dos nossos órgãos e sistemas daqui a 10, 15 anos. Então, deixa eu ver se eu entendi direito, doutora. Uma pessoa que, de repente, até não come tão mal assim, mas não faz atividade física, talvez ela não esteja carregando esses nutrientes distribuindo esses nutrientes de maneira mais bacana e completa? Com certeza. A nutrição e a atividade física, ela caminha junto para melhor absorção de nutrientes, sim. O intestino funciona melhor, o sono é melhor, todo o ritmo circadiano, né, o ritmo de 24 horas do nosso corpo é melhor. A absorção do nutriente é melhor. Por quê? Quanto mais músculo, mais veias artérias, isso é fato. 1 quilo de músculo em torno de 1 quilômetro de veias ali circulante naquele tecido. Aumenta o tecido para ser irrigado de nutrientes. E quando não tem esse nutriente utilizado, a gente excreta em forma de fezes, suor, urina, porque não está sendo utilizado. Então, sim, atividade física e nutrição sempre vão caminhar juntos para dar melhor qualidade de vida e tempo, expectativa de vida para cada um. A gente está entendendo aqui que o débito cardíaco depende de dois fatores principais, né? A frequência cardíaca, que é o número de batimentos por minuto, e o volume sistólico, que é a quantidade de sangue que vai ser expelida ali em cada batida. Agora, para conhecer essa medida, a gente precisa da ajuda aqui de vocês, a gente quer entender a saúde cardiovascular e identificar possíveis disfunções. Vamos entender como calcular o débito cardíaco e você aí presta bem atenção agora, se quiser pegar o seu caderninho, pega lá, porque Rubinho, Tânia, a doutora Amanda vão falar um pouquinho sobre isso, mas é bom a gente entender, então eu gosto de anotar. Pega lá, né, Rubinho? Pega lá o caderninho. Muito bom. Como é que é? Como é que é feito esse cálculo? Pois é. Olha lá, débito cardíaco é igual ao volume sistólico, né, vezes a frequência, Teru. Então, como é que a gente sabe o nosso volume sistólico? Gente, você não vai fazer o exame
para ver o tamanho do seu coração e o volume sistólico, tá? É mais ou menos, vai ali de 100 a 150 ou de 150 a 200, depende do tamanho de estatura e do peso da pessoa, para ver o quanto o coração dela está bombeando de sangue. E aí você... Gente, deixa eu só interromper. Se eu faço aquelas aferições de pressão, Isso. eu consigo saber esse número? Não. Não. Tem que ser um exame específico. Teria que ser um exame mais específico para ver o tamanho do coração, o quanto ele está bombeando. Mas isso é possível pensar dentro dessa média de 5 litros pelo batimento cardíaco, né? Se você faz de conta que eu tenho 100, né, batimentos cardíacos pelos 5 litros, mas quem está em repouso não vai a 100, tá, gente? É só um exemplo de número mais fácil para a gente somar. Tá. Tá? Então, divide 100 batimentos por 5 litros, né? Seriam 50 ml. Não é só isso, né? Como eu falei, chega de 100 a 150 ml, alguns até 200 ml de volume sistólico sendo bombeado por minuto. Eu estou falando de repouso. Então, você pega o batimento, pega o volume, multiplica os dois, esse é o volume sistólico, é o quanto seu coração está batendo por minuto. Tá débito cardíaco. Jogando sangue, esse é o débito cardíaco. Está distribuindo sangue para o corpo por minuto. E aí, quando no exercício a gente aumenta para 120, 140, 160 batimentos, aí vai aumentando em muito o débito cardíaco e ao longo do tempo o volume sistólico vai sempre se adaptar a essa... Esses equipamentos que a gente tem hoje disponíveis, né, os smartwatches, os relógios que ajudam a fazer essa contagem, ajuda a gente a ter uma noção pelo menos dos batimentos cardíacos, né, Tânia? Sim, dá para você ter uma ideia e aí você trabalha dentro de um parâmetro. Ou seja, você obedece aquilo, você não vai ultrapassar, né? Então, é bastante importante, porque tem pessoas que acham que o exercício só vai fazer efeito se ela for no ápice. No limite. Se ela for no ápice, ela pode ter esses sintomas que o Rubinho falou, náusea, vômito, pode até defecar, Teru. Se a pessoa chegar no ápice... Ela perde o controle. Perde o controle, já não tem mais aquela irrigação como deveria, então é como se o corpo entrasse em pane. Em pane. Agora, as práticas nutricionais, como a escolha de alimentos e a suplementação, será que vão ajudar aí nesse débito cardíaco, doutora Amanda? Ajudam, sim, mas também pode atrapalhar. Então, tudo tem que ser bem avaliado, o quanto está se alimentando em relação a sódio, potássio e outros suplementos que aumentam ali a termogênese, nosso calor interno do nosso corpo, que altera a pressão arterial, com isso também altera o batimento cardíaco, né, o débito cardíaco naquele período que você esteja utilizando esse tipo de suplementação. Assim, Teru, como também pode alterar medicamentos. Quem utiliza medicamentos, alguns tipos de medicamentos de algumas classes, que em questão cardiorrespiratória, pode alterar. Até medicamento nasal também pode alterar. Então, temos várias condições que altera para positivo, também para negativo. Até cirurgia nasofacial também pode melhorar a oxigenação e, com isso, melhorar a eficiência cardíaca para ter um melhor débito cardíaco. Mas tudo é relevante, é tudo uma questão de cuidado em observar cada pessoa e suas necessidades e nunca façam nada disso sozinho em casa, tá? Procure o profissional adequado, seja otorrinolaringologista, seja um nutricionista, profissional de educação física, ou fisioterapeuta, cada um tem a sua condição e cada um deve seguir a sua melhor orientação individualizada. Legal, você tocou num ponto interessante. Minha filha fez recentemente uma cirurgia aqui no nariz e na garganta e eu senti muita diferença no crescimento. Ela deu uma estirada assim em pouquíssimo tempo, justamente porque oxigena mais. Tá dormindo melhor, tá aprendendo melhor na escola, incrível. Aumenta a condição de nutrientes no corpo dela. Ela consegue receber mais nutrientes para desenvolver. Ela está com quantos anos? 10. 10 anos, está na fase do crescimento no ápice. Então, olha, gente, um detalhe, né? Um detalhe que foi corrigido, deu um ganho. E quanta coisa na nossa vida a gente pode, né, olhar com mais atenção. A gente está falando de um assunto aqui que tudo que é feito aqui no Vida e Saúde, especialmente hoje, é para tentar fazer com que você saia do sofá, saia dessa cadeira, saia dessa posição. Talvez você fique muito tempo em pé aí, mas coloque o seu corpo para se movimentar. E quando vem Tânia, vem Rubinho, vem a doutora Amanda aqui, dá essa aula para a gente entender o que está acontecendo internamente, não só durante o exercício, não só em repouso, mas depois do exercício, é para que você seja estimulado a fazer alguma coisa. Mais uma vez, a gente está trazendo essa chance aqui para você hoje.
Agora, vamos falar de diagnóstico e intervenção? Eu imagino que isso seja vital, Rubinho, para gerenciar, para a gente ter melhores resultados na vida. Ah, sim. E como a gente vai ver diagnóstico disso? Gente, todo mundo que quer começar a fazer exercício físico vai para o eletrocardiograma. Bom, mas precisa fazer o que a gente chama de eletrocardiograma de esforço ou de esteira. O que é isso? Você vai para a esteira para ver como o seu coração reage com esforço moderado. Porque eu estou parado fazendo eletrocardiograma e dá ok, não quer dizer que no exercício continue ok. Algumas pessoas vão ter dificuldade. É o famoso teste da esteira? É o teste da esteira. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem uma idade mais específica para fazer, Rubinho? Ou de vez em quando é bom fazer? Pelo menos a cada 10 anos vale a pena fazer, ou se sentir alguma coisa. Eu já não faço há mais de 10 anos, mas é que... Ele é novo, né, gente? Mas, doutora Amanda, qual a indicação você acha que uma pessoa depois dos 40? Então, essa condição já entra na área da cardiologia ou da medicina do esporte. Mas, quanto profissional da saúde, eu oriento que procure profissional para ele, assim, melhor lhe orientar, né? Dependendo dos seus sintomas já de relato, a gente já tem informação que é não só a necessidade do eletrocardiograma simples, que a gente faz no consultório, também agendar na sequência, e tem outros exames também que pode ser agendado de acordo com cada posição clínica individual do paciente. Mas, a partir dos 30 anos de idade, já deve fazer em torno de 10 anos mesmo de espaçamento, e acima dos 60 anos, 5 anos de espaçamento. É um bebê, né, Rubinho? Olha, ele ficou todo feliz, ficou todo feliz. Tô dando risada aqui. Bora pro intervalo, daqui a pouquinho vai ter treino por aqui. Enquanto a gente faz o intervalo, vai lá no Instagram, vai lá, fala com o Rubinho, fala com a doutora Amanda, fala com Taninha. Eles estão por lá, Rubinho, @Rubinho Faustino no Instagram. Vai lá, ele vai responder durante o intervalo aqui. Será? Não. Durante o intervalo não, vai treinar aqui. Tânia também está por lá, @TâniaPersonalSP. E a doutora Amanda também. Ela sim vai durante o intervalo, não vai ter jeito. @NutriAmandaMachado, @NutriAmandaMachado. Eles que respondem por lá, eles que interagem por lá também e estão semanalmente aqui no Vida e Saúde. Bora pro intervalo. Na volta tem exercício por aqui com Tânia e Rubinho. Ainda hoje vai ter gelado de morango e bate-papo com os cantores, seus cantores queridos, Luiz Cláudio e Kelvin Ramos. A gente volta já.